Sebrae de Minas criou, no ano de 2011, o Prêmio Sebrae de Práticas Sustentáveis. Essa foi uma alternativa encontrada por nós de mostrar que, em primeiro lugar, que a prática da sustentabilidade já era uma realidade nas micro e pequenas empresas, além da demonstração dessas práticas, procurar incentivar outras empresas de micro e pequeno porte esse tipo de prática. Nós temos observado que o elemento sustentabilidade no dia a dia das empresas traz para essas empresas não só uma questão do ganho econômico, mas também gerando a melhoria da imagem dela perante o mercado, mas também gerando resultados econômicos. Na primeira edição do prêmio tivemos mais de 100 projetos qualificados e esses projetos foram identificados como projetos que não só permitiam as empresas estarem categorizadas nessa condição de empresas que desenvolviam projetos de inclusão social, mas principalmente projetos que levavam elas a um processo de melhoria da construção da sua imagem no mercado, mas também o ganho econômico e financeiro. Toda ideia nova gera uma mudança. Toda mudança cria um pequeno receio antes de ser implantada. O que enriquece essas histórias, o que nos inspira, é ver como os resultados superaram os receios e melhoraram os negócios dessas empresas. A Fazenda das Almas criou corredores ecológicos e áreas de recirculação da água. Todo o impacto é controlado, dos gases de efeito estufa às adubações nitrogenadas. O plantio respeita a reserva legal e de preservação permanente. O problema que eu tinha é com relação à biodiversidade. Então, eu medo de ir diminuindo essa biodiversidade da minha propriedade e atrapalhar a minha lavoura de café no futuro. Qual foi a estratégia que eu utilizei para amenizar esse problema ou tender a eliminar ele? Foi de fazer os corredores ambientais, aproveitar e enriquecer as áreas de APP, aproveitando todos os fragmentos florestais que tinha na fazenda. Então toda a área de reserva ficou aqui na fazenda, ligadas com a APP e corredor ambiental. Além de produzir menos CO2, menos metano e menos óxido nitroso, eu vou trazer mais economia para a minha atividade. Então isso aí vai de encontro com o objetivo nosso, que é de sequestrar muito mais do que emitir. A órbita transforma copos plásticos descartáveis em aditivo para cimento e polímeros para tratamento de efluentes. A empresa também fabrica plástico biodegradável a partir de palha de milho, caroço de manga, bagaço de cana e casca de soja. Essa ideia se encaixa num contexto muito importante no momento em que nós buscamos produtos que sejam ecologicamente corretos, no momento que nós buscamos retirar muitos resíduos do meio ambiente, tanto resíduos agroindustriais quanto urbanos. E é um momento muito importante porque não existe crescimento sem sustentabilidade. Quanto mais plástico tem aqui, menos plástico tem na natureza. A Bacia Viva revitaliza córregos, barragens, cursos d'água e lagoas em regiões de mineração. A empresa transforma rejeito sedimentado de mineração em artefato de concreto para a construção civil, conhecido como Pavieco, pavimento ecológico. Um dia, em 69, cheguei aqui e me deparei com tudo tampado, com 25 metros acima do lugar, tudo sem uma gota d'água. Tomei aquele susto. O que tinha acontecido? Uma barragem de minério tinha arrebentado. De lá para cá, esse problema virou um desafio, um enorme desafio. Como transformar isso numa solução? Nossa solução foi muito simples. Pegamos uma situação degradada, um passivo ambiental sério e grave, que tem multiplicado e estamos aqui transformando esse passivo em produto. Se a gente for pensar em todo o processo, no início a gente está limpando o rio. No meio do processo a gente leva produto que é ecológico, que também diminui enchente, que possibilita a diminuição de enchentes. Estamos limpando de forma sustentável. Exatamente. Isso é um exemplo real. Você pode sim transformar aquilo que hoje é considerado lixo
né, que inclusive a gente nem considera lixo, que a gente, né, nos nossos resíduos hoje, sim considerar uma matéria-prima, criar a partir disso um produto de excelência. As impressoras ecológicas da EcoFootprint imprimem usando cera sólida. O cartucho é atóxico, feito com produtos vegetais e gera 90% a menos de resíduos. A gráfica usa somente papéis feitos de fibra de bagaço de cana, ao mesmo preço do papel comum. Eu vinha trabalhar numa empresa que era a maior fabricante de impressoras hoje mundial, e observei lá, fiquei conhecendo a tecnologia de cera. Só que ainda não, ela não tinha amadurecido, ela era uma tecnologia que estava sendo ainda aperfeiçoada e tudo. Mas sempre com cartucho, muitos cartuchos, muita sujeira, muito pó de toner, pó tóxico, desperdício. Tinha visto realmente na impressora de cera, na tecnologia de cera, uma forma de fazer isso de uma maneira mais limpa. Na verdade, inclusive, quando a gente começou, nem conhecíamos esse papel à base de bagaço de cana. Isso aconteceu no meio do caminho e a gente incorporou isso ao negócio. Em um único cliente, a gente tem como evitar o descarte de 1.560 quilos de cartucho no ambiente. É uma árvore que não é cortada por dia. Nós temos um diferencial imenso de custo também. Nós temos nossa página colorida, ela começa aí 80% mais barata do que a concorrência, né? Em função do uso da tecnologia que a gente tem. Pra gente é uma coisa muito legal. A empresa incentiva hóspedes, colaboradores e comunidade local a adotar o consumo consciente dos recursos naturais e a praticar o turismo sustentável. O aquecedor utiliza energia solar e os cosméticos e produtos de limpeza são biodegradáveis. Todo o lixo é selecionado e encaminhado para a reciclagem. Bom, a nossa entrada nesse mundo da sustentabilidade começou alguns meses depois que nós inauguramos o hotel. Então, logo em seguida, nós investimos num sistema misto que utiliza a energia solar com os painéis e o gás. E isso realmente trouxe uma diferença muito grande na questão da economia de energia. Já alguns anos depois, já foi mais voltada para a questão social, de ajudar o pessoal que trabalha na reciclagem. E a parte orgânica a gente cede aí para a vizinhança, que usa como adubo, como alimento para criações caseiras. Então nossos produtos de limpeza são biodegradáveis, os amenities que a gente usa para os hóspedes no apartamento também são biodegradáveis. Enfim, é todo um sistema que a gente implantou e hoje está funcionando aí adequadamente. Essa cidade conserva um pouco da nossa história e a gente também pode fazer alguma coisa ajudando a conservar o nosso planeta. Os fornos da empresa utilizam cavacos e resíduos de empresas moveleiras que têm o certificado de procedência da madeira. Um reservatório permite o uso de água das chuvas na produção. Tem até uma horta que produz legumes para os funcionários. Agradecemos ao Sebrae por mais esse prêmio, que é um incentivo a nós da Cerâmica Ituiutaba. Continuemos com esse processo, que não só ajuda na economia de matéria-prima, mas também na preservação do meio ambiente. A empresa coleta o óleo descartado e possui uma caixa separadora de óleo e água. O teto de vidro e os jardins internos ajudam a economizar energia na iluminação. Os climatizadores são à base de água e o isolamento acústico usa cartelas de ovos nas paredes. A gente tinha um certo receio de estar recebendo os clientes aqui na retífica, porque era muito bagunçado, tinha muita coisa para ser feita, né? Segundo o meu ponto de vista. A gente até ficava um pouco envergonhado de receber certo tipo de cliente que a gente tinha, e o cliente entrava e via aquele ambiente e tal. Então a gente resolveu contratar um arquiteto para iniciar uma reforma. E aí a gente foi vendo que à medida que a gente foi implantando, foi incrementando a entrada dos clientes, os clientes foram gostando, foram comentando com os outros. A princípio, pensava-se que a gente ia fazer um investimento que seria em vão, né, que não ia ter retorno. E foi justamente ao contrário, a gente foi investindo e à medida que a gente foi chegando próximo aí da perfeição, as coisas vieram acontecendo. Sem os devidos cuidados, era uma atividade muito prejudicial ao meio ambiente. Então o nosso foco principal foi estar regularizando essa situação. Através dessa nossa postura nós conseguimos a licença ambiental, que hoje no nosso ramo praticamente as empresas não têm licença ambiental. Eu acho que é importante a pessoa cultivar a cultura da prática sustentável.
Então, isso é muito importante para a sobrevivência do nosso planeta e, consequentemente, a nossa sobrevivência. Todas as reservas legais e áreas de preservação são protegidas. A fazenda monitora as pragas para utilizar o mínimo possível de defensivos agrícolas. Em vez de produtos químicos, o combate às plantas daninhas é feito de forma totalmente mecanizada. A parceria com o Sebrae veio desde 2005 em cursos de capacitação, projetos Educampo. Por fim, a parte de sustentabilidade, com um prêmio, onde que o crescimento da empresa, da fazenda, veio aliada com a parte de sustentabilidade. O meio ambiente pode fornecer de contribuição para a própria lavoura, acaba que reflete até no lucro. Diminuição de agroquímico, isso vai diminuir o custo da produção, vai evitar desperdício de fertilizantes e de vários insumos. Você acaba trazendo um equilíbrio para dentro da propriedade. Dentro dos corredores existem vários inimigos naturais que combatem as pragas do café e ameniza também o fator climático, sendo que a propriedade, em vez de emitir, ela está conseguindo sequestrar carbono. A empresa desenvolveu um motor que converte biogás em energia e fertilizantes, economizando energia e combustível fóssil. A Retífica tem uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia para aprimorar esse motor. Aqui na nossa região nós temos muito produtor de suíno. Então a suinocultura, ela trazia um problema sério para o meio ambiente. E a partir daí começaram a se colocar e desenvolver os biodigestores. Foi onde surgiu a ideia de montar os motores, Isso automaticamente para a propriedade, em termos de economia, se gastava em torno lá de 200 litros de óleo diesel dia. E a partir do momento que se colocou o motor, hoje praticamente isso aí caiu a custo zero. Estão utilizando o seu próprio biogás, estão queimando, deixando de lançar esse gás na atmosfera. E a partir do momento que nós desenvolvemos o motor, algumas modificações também que se faziam necessárias, E nisso a universidade aqui nos auxiliou bastante. O Sebrae foi a ferramenta fundamental para nós. Quem sabe um dia, todo motor possa vir trabalhar igual o nosso. A empresa transforma lixo em arte. A matéria-prima principal é o filtro de café usado. Também são utilizadas peneiras de mineradoras, filtro de ar de caminhão e ferragem. A arte com resíduos da Brasil Pitanga agrega valor ambiental e conceitual aos produtos. Na empresa nós tínhamos um problema de desperdício de material, de matéria-prima, de insumos. E com o passar do tempo, tudo foi gerando ideias para fazer tudo reciclado. Quanto mais reciclagem nós tínhamos aqui dentro da empresa, mais o produto era valorizado. E isso fez com que a gente crescesse muito no mercado. Os meus funcionários aqui, as pessoas que trabalham comigo, elas começaram a fazer o mesmo. Isso fez muito bem, acho que para a minha comunidade, para as pessoas que trabalham comigo. No final das contas, rende-se mais a produção, as pessoas trabalham mais felizes aqui dentro. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas transformações que fazem com que as coisas aconteçam. O Sebrae, neste momento, se sente muito à vontade de convidar a cada um de vocês que nos assiste a entrar nessa causa, a compartilhar, a propagar as práticas sustentáveis nas micro e pequenas empresas. Entendemos que nós não seremos capazes de resolver todo o problema, mas temos consciência que a sustentabilidade, no seu tripé do economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, é o caminho para que nós possamos construir uma sociedade mais justa, fraterna, humana e igual. Isto é ser sustentável. Venha com a gente. Pequenas empresas, mas grandes empresários. Porque a grandeza das pessoas está no tamanho dos seus feitos.